próximo é tomar a iniciativa e mostrar o exemplo. Isso, como escrito aqui, um líder deve trabalhar sempre na linha de frente. Logo, desde o início, procurei trabalhar na linha de frente, acreditando no seguinte conceito: líder é aquele que consegue formar o seu subordinado, mostrando-lhe a sua forma de trabalhar. Entretanto, acredito que haja quem indague se realmente o ideal seria que o líder estivesse sempre na linha de frente, pois numa batalha, normalmente os que sofrem juntamente com os soldados na linha de frente são os sargentos e cabos, oficiais subalternos, e os generais ficam na parte posterior do batalhão, assumindo o comando. Desde que fundei a empresa, sempre tive na mente essa questão: onde o líder da empresa deve se posicionar? Na teoria da liderança, está escrito que o líder não deve errar na interpretação da situação geral. Assim, em uma empresa, é função do presidente observar todas as áreas de sua empresa, ou seja, tanto a área contábil como a da qualificação do pessoal, recursos humanos, administração, engenharia, etc., e orientá-los da maneira mais adequada para cada situação. Para isso, é desejável que se posicione num ponto mais alto, em que tenha visibilidade do panorama geral da empresa para comandar adequadamente. Não devem ser poucos os administradores que acreditam nessa teoria, sem questionamento algum, e já a colocam em prática. Entretanto, para mim, não parece ser exatamente essa a posição do líder. Quando assistimos a um filme de guerra, vemos cenas do comandante lutando junto com os seus soldados na linha de frente, cavando as trincheiras, defendendo com todas as forças em meio à chuva de balas dos inimigos, arrastando-se na lama sob uma tempestade. Vendo um comandante assim, batalhando junto com seus soldados na linha de frente, bebendo água barrenta, encorajando os combatentes e arriscando a sua própria vida, algumas pessoas podem achar que esse sim é um líder maravilhoso. Entretanto, há casos em que, apesar de ter defendido essa frente de batalha como resultado final, acabou sendo aniquilado por se descuidar de uma companhia por onde os inimigos avançaram. Se isso acontecer, ouvir-se-ão críticas como estas: aquele otário foi levado pelo elogio das pessoas de que ele é um comandante maravilhoso, provido de muita coragem, e comandou a sua infantaria na linha de frente, pelo que perdeu a visão correta da batalha e acabou por aniquilar o seu batalhão. Por outro lado, se comandasse de trás do seu batalhão, surgiria o seguinte comentário: na batalha, quando a munição acaba para ambos os lados, os soldados entram em combates sangrentos, corpo a corpo, com a baioneta, e mal se consegue distinguir quem é o seu aliado. Não há como transmitir a tensão da situação de combate como essa para quem nunca a vivenciou, o que leva a uma interpretação errada do combate. Assim, pensei seriamente se era melhor ficar na frente ou atrás. Acredito que ambos os conceitos têm fundamento. Tanto ter uma visão geral da batalha, ficando por trás da infantaria para tomar a decisão mais correta, como batalhar junto com os soldados, convivendo a situação de vida e morte, ora incentivando, ora repreendendo, tem a sua lógica, a sua verdade. Com isso pude perceber uma coisa: que o líder não pode pender a nenhum lado. Entretanto, quando ouvi a história do Marechal Iwao Oyama e do General Nogi, que lutaram na guerra entre o Japão e a Rússia, senti que, mesmo assim, o líder deve partilhar a alegria e o sofrimento com os soldados. Atualmente, eu moro na região sul da cidade de Kyoto, e perto tem Momoyama Goryo, onde tem o cemitério do General Nogi. Quando o imperador da era Meiji faleceu, o General Nogi suicidou-se seguindo o imperador, também a sua esposa, que é da província de Kagoshima, suicidou-se junto com seu marido. Entre esse General Nogi e Marechal Oyama, na época da guerra entre Japão e União Soviética, tem uma história famosa. Na guerra entre o Japão e a Rússia, houve uma batalha sangrenta e heróica em que se disputava a colina 203, localizada na parte posterior do Porto Arthur, importante porto militar russo. O general japonês Marezuki Nogi tenta avançar com seu exército imperial a esta colina para ocupá-la, pois, se instalasse nesse local a sua artilharia para bombardear o porto, poderia sair vitorioso dessa guerra. Entretanto, o exército russo já havia ocupado a colina 203 com muitas metralhadoras posicionadas para atirar nos soldados japoneses. Quando estes avançavam com seus rifles modelo 38, os russos metralhavam sem piedade, criando montanhas de cadáveres. Mesmo assim, o exército japonês repetia o ataque sem nenhuma tática. A colina 203, a cada dia, se encharcava do sangue dos soldados nipônicos.
Mas o general Nogi repetia o comando: ataquem, avancem. Parece que ele não sabia outra forma de lutar. Houve, na época, muitas críticas no Japão contra este general, pedindo-se até a sua exoneração. A coluna 203 era um ponto estratégico para o exército japonês, cuja conquista era mais que necessária. Isso porque, naquele momento, a Esquadra Báltica se aproximava do Porto Arthur para combater a japonesa, comandada por Heihachi Togo. A estratégia do Japão era ocupar o porto o quanto antes para não permitir a entrada da Esquadra Báltica, pois se isso ocorresse, seria uma grande ameaça para o Japão. Para atender a essa estratégia, Maresuke Nogi lutava na linha de frente para dominar o Porto Arthur. Quem comandava o general Nogi por trás era o comandante-geral do exército da Manchúria, Marechal Iwao Oyama. Ele estava no quartel-general, distante da colina 203, e ouvia a troada da artilharia que soava ao longe. O general Nogi lutava com toda a sua força na frente da batalha, junto com a sua tropa, que dia a dia perdia força de combate. Quanto a Iwao Oyama, certo dia de manhã, ao levantar-se, perguntou a seu assessor, em dialeto da província de Kagoshima: onde temos batalha hoje? Há quem diga que o Japão ganhou a guerra nipo-russa porque Oyama era intrépido, mas fiquei pasmo quando ouvi esse episódio. Quando se fala em Iwao Oyama, todos reconhecem que se tratava de uma grande personalidade da província de Kagoshima, mas pensei que um indivíduo como ele jamais poderia ser um comandante. Realmente ele se enquadra no perfil de um grande homem, quando dito à maneira chinesa, pois na China o herói deve ser intrépido, que não se exalta por pequenas coisas. Considera-se que essa postura transmite confiança aos seus subordinados para trabalhar com tranquilidade. Por isso, o inverso, ou seja, um líder medroso que se abala por qualquer coisa, não serve para ser herói. Essa é a definição de herói na cultura chinesa. Entretanto, no momento em que ouvi a história de Oyama, pensei imediatamente: não quero ficar na retaguarda do meu pessoal, quero compartilhar das dificuldades com todos. Desde então, procurei praticar o tópico tomar a iniciativa e mostrar o exemplo, tendo-o como meu lema. Certamente, ficar na retaguarda e ter o panorama geral também sejam importantes, porém, no futuro, surgirão pessoas que tomarão tais procedimentos como desculpas, dizendo: não é que estou acomodado, estou na retaguarda para ter a visão geral. Mas, na maioria, são pessoas que não querem ter muito trabalho. Para estas que, na verdade, estão à toa, no fundo, com a desculpa de que estão olhando a todos, quero dizer o seguinte: se é líder, venha para a linha de frente e vá buscar os pedidos. Quem não consegue conquistar um pedido que seja do cliente, não tem o direito de cobrar dos outros. Por outro lado, é verdade que ao ficar permanentemente na linha de frente, pode-se ter uma visão incorreta da situação da batalha. Assim, um líder deve ter a versatilidade de ora estar na linha de frente, lutando junto com os soldados, incentivando-os, ora ficar na retaguarda para ter uma visão geral da situação. Mesmo assim, o mais importante é a coragem de tomar a frente dos seus funcionários e se empenhar no trabalho. Entretanto, tomar a iniciativa e mostrar o exemplo não é problema somente dos presidentes das empresas. Os diretores, gerentes comerciais, de produção, para os quais os senhores delegam essas importantes atividades, também devem ser assim. Não basta dar ordens com aquele ar de autoridade. Devem se tornar líderes que tomem a iniciativa e mostrem o exemplo. Dado o adiantado da hora, gostaria de encerrar por hoje a apresentação. Muito obrigado.